o candidato, como que a configuração aí dessa campanha de candidato, as pessoas muitas vezes eles não entendem o que é um candidato, quais são as várias frentes que precisa de assumir, quais são as várias situações que você precisa de atuar, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso aqui, tá? Sobre essa questão do candidato e como que ele precisa de trabalhar essa sua candidatura, ok? Principalmente aqui muito aspecto prático, tá? O que você precisa de fazer, o que você precisa de ser, o que você precisa de desenvolver, então aspectos práticos mesmo aí da sua candidatura. Imagine que um candidato ele é como uma empresa, ok? E ele precisa, só que ele é uma empresa de um homem só e que ele precisa de atuar em várias frentes. Então ele é uma empresa em que ele é o empresário, ele é o vendedor, ele é o relações públicas, ele é o RH, ele é o comprador, ele é o vendedor. Então, assim, é uma pessoa que precisa atuar em várias frentes, ok? E por isso você tem que ter uma noção de gestão, uma noção de administração mais apurada, da mesma forma que você precisa de ter uma gestão de clientes, que a gente vai chamar aqui de clientes, mas na realidade são os eleitores, uma área de relacionamento com parceiros, então isso tudo está integrado ao que é o candidato. Bom, vamos lá. Primeira coisa, você é um candidato, né? Então um candidato, e você é o administrador e o financeiro. O que faz esse cara, né? O que é o administrador e o que é o financeiro? Você não tem como entrar numa campanha sem ter recurso algum, tá? Você precisa de algum recurso. E esse recurso pode ser próprio, como pode ser um recurso de terceiro, ok? Se você tem recurso próprio, você tem uma limitação pela legislação de quanto você pode gastar de recurso próprio, ok? Essa limitação, ela depende da sua... ela depende do seu patrimônio que você declara. Então, você tem uma limitação de quanto você pode gastar. Se você não tem recurso próprio, você vai ter que recorrer ao partido, tá? A um financiador ou a um banco. Então, se você não tem recurso próprio, você vai ter que, literalmente, ter que recorrer a isso. A uma dessas três entidades aí. Quando você recorre ao partido, qual que é o problema? Se você é o queridinho do partido, se você é a pessoa que tem uma base eleitoral forte, né? Por isso a construção de uma base eleitoral. Então, se você é uma pessoa que tem uma base eleitoral forte, consolidada, o partido vai destinar maior recurso para você. Se você não tem essa base eleitoral forte, né, se você não é o queridinho do partido, o partido ele pode te entender apenas como uma pessoa que está ali, que vai compor o quadro partidário para somar um determinado número de votos para que o partido atinja o quociente eleitoral. Então você tem que entender isso aí, qual que é a sua posição dentro do partido. Se você tem uma posição de destaque, o partido vai te destinar maior recurso. Se não tem, ele vai segurar esse recurso e vai destinar para uma outra pessoa. Então, assim, e o que o partido costuma fazer, né? O que é de praxe dos partidos? Ele promete, não, nós vamos te ajudar, nós vamos te acompanhar, você é uma boa pessoa, mas quando chega na eleição, se você não construiu a sua base eleitoral, esse partido não vai te olhar com essa mesma fala de que ele, quando ele está procurando a filiação, até março, abril, quando tiver tudo filiado, aí o partido ele começa a dar as cartas. Então você precisa entender essa estratégia partidária, ok? Uma outra questão, então, se você não tem recurso próprio, é o partido. Uma outra situação é você procurar um financiador da sua campanha, tá? Como que um financiador da sua campanha ele vai atuar? Se ele enxergar que você tem potencial. Mais uma vez, do que a gente está falando? Base eleitoral. O que é base eleitoral, pessoal? É aquela base que compõe o seu início de eleitores, ok? Então, quando você tem uma base eleitoral, o que o financiador da campanha ele enxerga? Se você está aparecendo nas pesquisas de intenção de voto no formato espontâneo, não é no formato estimulado, no formato espontâneo. Então, você formou uma base eleitoral, vai aparecer as pesquisas nas suas cidades, os empresários eles contratam pesquisas, você pode até não ficar sabendo, mas no nível estratégico essas pesquisas aparecem. E se o seu nome surgir de uma forma espontânea ali em janeiro, fevereiro, por aí, o financiador começa a ficar de olho em você. Então, essa é a outra possibilidade. E a terceira possibilidade, se você, ou você é dependente do partido, ou de um financiador, ou de um banco, tá?
E aí um banco, o que eu falo? Um banco é literalmente você ir lá e pedir um dinheiro emprestado. É lícito? Sim, desde que você comprove esse dinheiro. Só que para pedir um dinheiro emprestado, né, você precisa de ter crédito. E muitas vezes o que a gente vê, principalmente em cidades de pequeno porte, um candidato a vereador que ele quer entrar ali para aquela situação, quer disputar, porque ele enxerga na vereança a possibilidade de um bom emprego. Então, assim, você vai ter sim, você tem um bom emprego, mas você tem que passar por um processo de seleção. E esse processo de seleção exige uma preparação. Então, nem sempre é fácil você fazer isso, ok? Então, no caso do banco, e se você não tiver crédito na praça, ok? Bom, qualquer outra função do candidato é fazer a gestão de pessoas. E o que é isso, pessoal? São os colaboradores. Você não tem como tocar uma campanha sozinho. Você não tem como... deixa eu tomar uma água aqui. Você não tem como tocar uma campanha sozinho, então você vai precisar de colaboradores. E os colaboradores, você precisa entender que existem basicamente 2 tipos de colaboradores. Aqueles que querem somente sobreviver, ganhar uma graninha extra durante a campanha, tá? E esse cara, ele não está comprometido com você, ele não está comprometido, muitas vezes ele nem vota em você, então ele quer garantir a sobrevivência, ele quer um ganho dessa renda extra durante a campanha. E tem aquela outra pessoa que ele quer seguir a caminhada com você, ok? Que ele quer ser seu parceiro, ele quer estar lá na frente junto com você. Eu vejo muito candidato, o erro que eles cometem, eles não sabem identificar, por não estar muito presente, ele não consegue identificar aquele colaborador que só quer uma graninha extra durante a eleição, tá? Quer seja segurando a bandeira, quer seja a grana do carro de combustível, do combustível para fazer a carreata, daquele que quer seguir a caminhada. Então, a pessoa que quer seguir a caminhada, você vai tratar mais próximo, você vai ter um zelo especial com essa pessoa, porque afinal de contas, essa pessoa ela vai comer o açúcar e vai comer o sal junto com vocês, ok? Então, o colaborador, você tem que enxergar ele como esse parceiro. E pessoal, o colaborador, essa sensibilidade ela é muito importante aí, porque você vai ter que desenvolver essa sensibilidade política e entender que esse colaborador, se você deixar ele ali ao banho-maria, se você deixar ele navegando ali num mar sem muito norte, sem muita perspectiva, esse cara ele vai se virar contra você. Então, assim, você precisa entender, olha, esse é um colaborador que ele quer seguir a caminhada comigo. Você tem que dar alguma perspectiva de futuro para essa pessoa, ok? Então não adianta você, olha, vamos ver quando eu chegar lá. Não, esse cara ele vai se virar contra você. Fatalmente isso daí vai acontecer. Então essa sensibilidade para entender quem são essas pessoas que estão ali ao seu lado, ela é extremamente importante aí para você nessa gestão de pessoas. Então você, candidato, primeiro, tem que ser o administrador e tem que ser o gestor de pessoas. 2 características que você vai precisar. E na outra ponta, você vai ter que também ser o gestor de clientes. Quem que são os nossos clientes? Claro, acertou quem disse, os nossos eleitores. E aí o que o gestor de clientes, o que o gestor de eleitores precisa de fazer? Ele precisa de trabalhar candidato e candidatura. Esse é o foco do treinamento, você candidato, nesse momento. Por quê? Porque quando você trabalha candidato e candidatura, você constrói base eleitoral. Quando você constrói base eleitoral, o que você tem? Você tem financiamento de partido ou você tem financiamento dos próprios financiadores? Foi o que a gente acabou de falar aqui, de quando você enxerga a sua candidatura como uma empresa. Então você age de uma forma para obter os resultados, tudo tem um objetivo para ser. Então você vai ser também um candidato. Quando você enxerga a sua candidatura enquanto empresa, você vai ser candidato e vai trabalhar a sua candidatura. Como que você trabalha candidato e candidatura? Tá? O que você tem que ter aí em mente? Saber discursar. Poxa, está escrito errado aqui. Eu coloquei assim, pessoal, caber discursar. Não é caber, é saber discursar. Conhecer a cidade, entender o contexto eleitoral da sua cidade, se o contexto é de mudança, se o contexto é de continuidade, se o contexto é de indefinição. Você vai ter que enxergar as oportunidades, ou seja, você pode ser nessa oportunidade você pode ser uma pessoa
um não político, você pode ser uma pessoa que foi escolhida para poder ser candidato naquele momento, uma pessoa que foi ungida ao cargo de vereador, ao cargo de prefeito. Então você vai ter que desenvolver habilidades de relacionamento com os eleitores. Muitas vezes a pessoa entra na campanha somente porque ela tem essa habilidade de saber relacionar com as pessoas, porque é gente boa, porque é carismática, porque é alegre, porque é divertida, e aí ela entra somente com essa habilidade. Sim, essa habilidade ela é importante, mas dentro de um contexto, tem um contexto específico. Quando o contexto da sua cidade é de continuidade, essa pessoa ela tem alguma chance, essa pessoa carismática ela tem alguma chance, mas percebam bem, é um único contexto eleitoral, é um contexto de continuidade, onde que a cidade está indo muito bem, as pessoas estão satisfeitas e elas não estão querendo fazer mudanças aí. Então, por isso é importante você entender esse contexto. O que mais, né, candidato, candidatura? É a construção da sua identidade política, tá? Os marqueteiros, os consultores políticos costumam falar aqui de criação de conceito. Então, assim, qual que é o conceito da sua campanha? O conceito da sua campanha passa muito por essa criação da sua identidade política, porque em cima de uma identidade política você cria um discurso, você cria uma plataforma, você cria um trabalho, você cria um projeto do futuro. Tá? E ainda, como um gestor de clientes, um gestor de eleitores, você precisa de conhecer as estratégias. Então você começa a entender, precisa também entender as estratégias do seu adversário. E por fim, você é um candidato, você é uma empresa, tá, em que você precisa atuar nessas várias frentes, você precisa desenvolver essas várias frentes. Não adianta querer entrar numa eleição achando que com uma só frente você será suficiente para você ganhar a eleição. Não, são várias, o trabalho é árduo, o trabalho precisa ser feito, mas quem faz o trabalho chega lá, ok? Eu costumo falar o seguinte, vencer uma eleição é fácil. O que é difícil? É fazer o que precisa ter sido feito. E por fim, pessoal, relacionamento então com parceiros. Quem são os parceiros? São os partidos políticos, tá? E aí o que você precisa de relacionar com os partidos? O relacionamento em si com o partido, tá? O relacionamento com o prefeito, você precisa entender ali quem que é o prefeito, o que eles estão fazendo. Você precisa de ter o prefeito próximo e você precisa de ter o prefeito distanciado ao mesmo tempo, sendo você da situação ou sendo você da oposição, ok? Então, o prefeito é uma figura central, você precisa de saber entender, sem ideologia, sem emoção, qual que é a avaliação do prefeito ali naquele momento, se ele tem uma avaliação mais positiva, se ele tem uma avaliação mais negativa. Porque quando você entende a avaliação do prefeito, você entende quais são os rumos que a cidade está tomando. Agora, a avaliação do prefeito, pessoal, não é achismo, tá? É pesquisa. Então, assim, é você entender realmente, é você tirar de lado a sua emoção e você pegar e falar, olha, tem as pessoas que estão falando bem do prefeito falam bem por causa disso, disso e disso. As pessoas que estão falando mal falam disso, disso e disso. O saldo qual que é? Mais positivo ou mais negativo? A grande dificuldade de quem está disputando uma eleição é porque ela não tem a capacidade de tirar de lado a emoção e trabalhar somente com a razão. Tá? As pessoas entram para uma eleição, principalmente em cidades aí onde que é muito polarizado, existe o lado A, o lado B, o lado vermelho, o lado amarelo, o lado azul e o lado vermelho. Enfim, quando é muito polarizado, você tende a enxergar que, se você está na situação, você tende a enxergar que a oposição está muito enfraquecida. E isso é uma decepção, porque você vai levar uma rasteira muito grande, tá? Então você tem que relacionar com os prefeitos, com os vereadores, com as entidades sociais, com os formadores de opinião. Quem que é formador de opinião na sua cidade, tá? Quem que é formador de opinião? Cabeleireiro, barbeiro, padre, médico, blogueiro. Hoje é muito comum a figura do blogueiro, tá? O motorista do Uber, né, cidade grande, cidades maiores você tem aí o Uber, em cidades pequenas você tem outros aplicativos aí de transporte, motorista de ambulância. Então, esses caras têm um poder tremendo na sua mão, tem um poder tremendo de mudar a opinião da população. Imagine, por exemplo, aí na sua cidade, você está aí a 100 quilômetros da sua cidade e tem aquele cara que faz o transporte para a capital. Você está a 100 quilômetros da capital e tem aquele cara que faz o transporte da capital. Esse cara ele tem, durante 100 quilômetros, uma hora e meia dentro de um carro. O que esse cara não fica escutando
e o que ele não forma opinião. É claro que ele pode direcionar uma opinião para um lado ou para o outro. É claro, então esse cara, você tem que ter esse tipo de relacionamento, você tem que conhecer quem são os formadores de opinião da sua cidade, tá? Os empresários, porque os empresários normalmente eles são unidos e eles votam seguindo uma tendência. Se os empresários votam seguindo uma tendência, o empregado também vota seguindo uma tendência, só que qual que é a grande questão, né? Os empresários eles se reúnem, então eles se reúnem no bar, eles se reúnem no clube, eles se reúnem na associação comercial, e o funcionário ele é desunido. Então, pessoal, não estou falando de briga de classe aqui, não estou falando disso, não, estou falando de contexto, de que, o que você precisa enxergar, o que você precisa de trabalhar. Né? Você é uma pessoa que precisa de tomar as decisões com base em dados, com base em conhecimento. Então, se você não toma essas suas decisões com base em conhecimento, você entrando para uma eleição como se você fosse um eleitor. E você não é o eleitor, você é o candidato. E o candidato ele precisa ter em mãos essas rédeas dessa eleição. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Então, o assunto de hoje foi o candidato enquanto empresário. Tá?